Salve medievais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje a gente vai fundo numa história que, olha, quase todo mundo ouviu na infância, né? Mas a origem dela é bem mais sombria do que a maioria imagina. Estamos falando de Hansel e Gretel, ou como a gente conhece mais aqui no Brasil, João e Maria. Para essa nossa conversa de hoje, a gente está se baseando num artigo bem interessante do site História Medieval. E qual que é a nossa missão aqui então? É ir além, sabe? Além daquela camadinha do conto de fadas. Vamos desenterrar as raízes históricas, as versões originais que eram tipo muito mais cruas e que acabaram moldando essa narrativa toda. A ideia é revelar um passado que, sério, é surpreendentemente terrível por trás da história, que talvez tenha até embalado o sono de muita gente. Ok, então, vamos desembrulhar isso aí. Bom, antes de mais nada, só pra gente alinhar todo mundo aqui, vamos passar rapidinho pela trama mais conhecida, tá? Aquela básica. Dois irmãos, João e Maria, filhos de um lenhador muito pobre. Aí a mãe, ou, em algumas versões que vieram depois, a madrasta convence o pai a largar as crianças na floresta. Por quê? Falta de comida, desespero mesmo. Exato. A motivação já começa tensa, né? Totalmente. Na primeira tentativa, o João esperto marca o caminho com pedrinhas brancas e eles conseguem voltar para casa. Só que a figura materna, seja mãe ou madrasta, insiste. Na segunda vez, o plano é com migalhas de pão. As famosas migalhas. Pois é, só que aí os passarinhos comem tudo e pronto. Fim da linha para eles. Estão perdidos de verdade. Perdidos, com fome, naquela situação toda, dão de cara com o quê? A icônica casa feita de doces. Pão de ló, chocolate, bala. A tentação máxima para duas crianças famintas, né? É impossível resistir. Exato. Quem resistiria? Só que a dona da casa, que no começo parece uma velhinha simpática, né? Logo se revela uma bruxa. E o pior, com intenções canibais. É aí que a coisa descamba de vez. Com certeza, ela prende o João numa gaiola para engordar ele, para comer depois, e a Maria vira escrava, fazendo todo o trabalho pesado da casa. No clímax da história, Maria, usando a inteligência, engana a bruxa e, empurra ela para dentro do próprio forno quente. Uma cena bem gráfica, aliás. Muito. Aí os irmãos pegam os tesouros que a bruxa tinha escondido, fogem, conseguem voltar para casa. Chegando lá, descobrem que a figura materna morreu nesse meio tempo. E aí vem aquele suposto final felizes para sempre com o pai. Suposto, né? Porque se a gente parar para pensar... Exato. Mesmo nessa versão que a gente ouviu, que já é meio filtrada, vamos combinar, já é uma história bem carregada, né? Tem abandono parental explícito, Sim. ameaça de canibalismo, trabalho escravo infantil e, no fim, um assassinato. Mesmo que seja da vilã. Já tem uma base ali bem perturbadora. Sem dúvida nenhuma. E é justamente essa base perturbadora que nos leva para as camadas mais profundas, para as origens disso tudo. Quem primeiro compilou e, de certa forma, popularizou essa história na forma escrita foram os famosos irmãos Grimm, o Jacob e o Wilhelm. Mas olha, é super importante entender o contexto deles. Eles não eram, contadores de histórias infantis que inventavam coisas. Eram acadêmicos sérios, linguistas, estudiosos da Idade Média, apaixonados por coletar e preservar o folclore germânico. Ah, então peraí. A intenção não era exatamente fazer livrinho para criança dormir. Os Märchen, que a gente traduz como contos para crianças e domésticos, mas o título pode enganar. Foi publicado em várias edições, entre 1812 e 1857. E o propósito inicial era bem diferente. Era, na verdade, um projeto de resgate cultural. Quase um ato de resistência acadêmica, sabe? Contra a influência francesa que estava crescendo muito na Alemanha na época das guerras napoleônicas. Eles queriam registrar a alma germânica, a identidade cultural que eles viam nessas histórias populares antes que se perdessem. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer, não era para ser um best-seller infantil. Era mais um documento, quase um registro histórico-cultural. Exatamente essa pegada. E as primeiras edições refletem isso total. Não tinha ilustração fofinha, nada disso. Eram volumes densos, cheios de nota de rodapé, análise linguística, coisa de estudioso mesmo. E o conteúdo,
Bom, o conteúdo vinha direto da fonte oral. Muitas vezes era brutal, violento, caótico. Histórias com temas que hoje a gente nem imagina associar a conto de fadas. Incesto, automutilação, vinganças super cruéis, bem longe da imagem adocicada que a gente tem hoje. Caramba. E o fascinante aqui é como é que esse material que nasceu tão acadêmico, tão denso, acabou virando um fenômeno global, atravessou culturas, gerações e tá aí até hoje. É impressionante. É mesmo. E pensar que dessa coletânea vieram também Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, personagens que todo mundo conhece. O artigo até menciona a fonte específica para João e Maria, né? Uma pessoa que contou história para eles. Sim, sim. Tem essa informação interessante que a fonte traz. Aparentemente, a versão de João e Maria, que entrou na primeira edição dos Grimm, foi narrada para eles por uma vizinha. O nome dela era Henriette Dorothea Wilde. E o detalhe curioso é que ela mais tarde se casou com o Wilhelm Grimm. Ou seja, a futura senhora Grimm foi uma das fontes primárias para um dos contos mais famosos deles. Que coisa. Uma viravolta interessante. Mas voltando para a história em si, essa crueza toda que você mencionou, o abandono, a brusa que quer comer gente, de onde será que vieram esses elementos tão específicos e sombrios? É aqui que o negócio fica realmente interessante. A pesquisa que o artigo apresenta aponta para uma conexão histórica muito forte. E olha, bem assustadora. De fato, a análise sugere, com bastante força, que a semente de João e Maria pode ter sido plantada num dos períodos mais terríveis da história da Europa medieval, a chamada Grande Fome, que devastou as regiões ali do Báltico e uma parte enorme da Europa Central e do Norte, mais ou menos entre 1314 e 1322. Foi um evento, climático e social de proporções catastróficas mesmo. Uma fome histórica como origem de um conto infantil. Como é que isso aconteceu? Qual foi a causa disso tudo? Olha, as causas apontadas são complexas, né? Mas a principal parece ter sido uma mudança climática bem abrupta e que durou um bom tempo. Existem evidências que sugerem que erupções vulcânicas gigantescas, talvez lá no Sudeste Asiático, Nova Zelândia, por volta de 1310, jogaram uma quantidade enorme de cinzas na atmosfera. Isso teria alterado os padrões climáticos no mundo todo. O resultado? Anos seguidos de verões frios, muito chuvosos na Europa. Isso levou a colheitas desastrosas, uma atrás da outra, numa escala gigantesca. Colheitas ruins por anos. Imagina o impacto. Foi avassalador. A Europa medieval já não tinha muita margem agrícola, sabe? Qualquer problema já complicava. Essa sequência de colheitas perdidas atingiu uma hora enorme, eles estimam em 400 mil milhas quadradas, afetou a vida de uns 30 milhões de pessoas, a falta de comida foi brutal e a mortalidade disparou. Em algumas regiões, calcula-se que até 25% da população morreu, de fome ou de doenças que vieram por causa da desnutrição. 25%. Caramba, é um número inimaginável. É difícil até visualizar o nível de desespero que isso deve ter causado nas pessoas. Completamente. E se a gente conecta isso ao quadro geral que o conto pinta, as consequências sociais foram terríveis. Ultrapassaram todos os limites do que a gente considera civilizado hoje. As crônicas da época, que são citadas no material que a gente está usando, pintam um quadro desolador. Há relatos, por exemplo, de idosos que simplesmente paravam de comer para que os mais jovens tivessem alguma chance mínima de sobreviver. Meu Deus. O abandono de crianças vira uma prática desesperada, assim como o infanticídio. Pais e mães confrontados com aquela escolha impossível, ou ver todo mundo morrer de fome junto, ou tentar salvar alguns, largando outros. Que escolha horrível. E o mais chocante de tudo, há evidências bem consistentes de canibalismo. Mas não canibalismo ritual, sabe? Canibalismo de sobrevivência mesmo. O último recurso desesperado. O artigo menciona algumas crônicas específicas que são, de gelar o sangue. Uma crônica lá da Estônia, de 1315, relata secamente: as mães eram alimentadas com seus filhos. Não.
Sério? Sério. Outro cronista na Irlanda descreve pessoas desenterrando cadáveres nos cemitérios para comer a carne e relata casos de mulheres que mataram e comeram os próprios filhos. Meu Deus! É quase inacreditável ouvir isso. Mães alimentadas com os filhos, comer os próprios filhos. Isso coloca a figura da bruxa canibal, do conto, numa perspectiva completamente diferente, não coloca? Totalmente. Quase como se ela fosse um reflexo distorcido dessa realidade extrema que aconteceu. Exatamente. A figura da bruxa canibal, naquela casa isolada na floresta, pode ser interpretada como uma personificação desses horrores que eram reais, do tabu supremo, né, que foi quebrado em tempos de desespero absoluto. A floresta, que no folclore já era um lugar meio ambíguo, de perigo, de magia, vira o palco onde o impensável acontece. O abandono e depois a ameaça de ser devorado. É nesse caldeirão de fome, de medo, de colapso social que uma narrativa como a de João e Maria provavelmente começou a circular, como um eco sombrio dessa experiência que as pessoas viveram na pele. Entender essa conexão histórica muda radicalmente a forma como a gente olha para essa história. Deixa de ser só um conto de fada sombrio para virar quase um fóssil cultural de um trauma coletivo gigantesco. E essa ideia de crianças abandonadas que precisam lutar para sobreviver na floresta, pelo visto não era exclusiva de João e Maria, né? O artigo também fala de outras histórias parecidas. Sim, sim. A história se encaixa numa tradição maior, sabe? De contos sobre crianças perdidas ou abandonadas que precisam usar a esperteza, a astúcia para sobreviver num ambiente hostil, geralmente a floresta. São contos que servem de alerta, mas também falam de resiliência, de sobrevivência. O material que a gente leu menciona um precursor italiano interessante, chamado Nenilio e Nenella. Foi registrado por um cara chamado Giambattista Basili, lá no século XVII. E a estrutura é familiar. Também tem uma madrasta cruel, um pai meio relutante que é forçado a abandonar os filhos e até uma tentativa de marcar o caminho, só que nesse caso é com aveia e quem come é um burro. Ah, uma estrutura bem parecida mesmo. Mas o artigo traz um outro exemplo que é ainda mais perturbador, né? Um conto lá da Romênia. Ah, sim. Esse é pesado. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como esses temas sombrios circulavam e apareciam com variações ainda mais explícitas em culturas diferentes. Esse conto romeno que o artigo menciona, o título é algo como O Menininho e a Madrasta Malvada, é particularmente chocante. Ilustra bem isso que a gente está falando. Como é essa história? A premissa inicial é parecida. Crianças abandonadas conseguem voltar para casa seguindo um rastro, dessa vez um rastro de cinzas. Mas o retorno não traz segurança nenhuma. A madrasta fica furiosa e mata o menino. Mata o menino? Mata. E aí a história toma um rumo ainda mais macabro. Ela obriga a irmã a cozinhar o corpo do irmão para servir no jantar para o pai. O quê? Cozinhar o próprio irmão? Isso é... nossa... inimaginável. Coração do irmão dentro de uma árvore oca. Aí, durante o jantar, o pai come a carne do filho sem saber de nada. A irmã se recusa a comer, obviamente. Mais tarde, ela pega os ossos do irmão e coloca lá na árvore, junto com o coração. E o que acontece depois? No dia seguinte, um pássaro, um cuco, pousa na árvore e começa a cantar. Cantar a verdade horrível para todo mundo ouvir. Cuco, minha irmã me cozinhou, meu pai me comeu, mas agora sou um cuco e tô a salvo da minha madrasta. O pássaro denuncia tudo. Exato. A madrasta ouve aquilo, entra em pânico e tenta acertar o pássaro jogando um bloco de sal nele. Só que ela erra. O sal bate em algum lugar, ricocheteia e cai em cima dela mesma, matando-a. Que história terrível. Nossa, a transformação em pássaro, a denúncia cantada. Essa morte, quase como um castigo divino para a madrasta, é muito mais gráfico, mais explícito que a versão dos Green, né? Bem mais direto, né? Mostra como essas narrativas podiam ser ainda mais cruas, mais brutais, antes de passarem por algum tipo de filtro ou adaptação como a dos Grimmon. E falando nos Green, é interessante notar que, segundo o artigo que a gente leu, nem a versão deles ficou igualzinha sempre. Eles mesmos foram mexendo na história ao longo das várias edições que publicaram, não foi?
Parece que teve um processo de suavização até dentro da obra deles. Sim, sim, houve uma evolução bem notável ali. Um dos exemplos mais claros que a fonte destaca bastante é a figura da vilã principal. Nas primeiras edições, quem propõe o abandono das crianças é a mãe biológica delas. A própria mãe? Nossa. Exato. O que, claro, era extremamente perturbador, né? Já na edição final, lá de 1857, essa figura já tinha sido trocada pela madrasta malvada, que é um arquétipo muito mais conveniente, mais comum nos contos de fadas e que, de certa forma, desvia a culpa da figura materna biológica, né? Torna a coisa menos direta. Faz sentido. Torna a história um pouco menos chocante para a época, imagino. E o pai? O papel dele também mudou? O papel do pai também foi sendo, assim, gradualmente amenizado. Nas versões finais, ele aparece mais hesitante, demonstra mais remorso, parece mais uma figura fraca, sabe? Manipulada pela esposa, do que um participante ativo e cruel no plano original. O artigo até sugere que os irmãos Green, talvez percebendo que o público leitor dele estava crescendo, incluindo crianças, podem ter feito essas alterações para tornar as histórias um pouquinho mais aceitáveis, mesmo mantendo ainda aquela atmosfera geral sombria deles. Foi uma espécie de controle de danos editorial, talvez, para não chocar tanto. E essa tendência de suavizar a história continuou muito depois dos Green, né? Pelo que eu entendi do texto. Ah, sem dúvida. A história de João e Maria passou por incontáveis adaptações depois deles. Por um lado, hoje a gente tem versões que são extremamente higienizadas, quase irreconhecíveis, né? Feitas para crianças bem pequenas, para o público pré-escolar. O artigo até cita como exemplo as adaptações de um autor chamado Mercer Meyer, que geralmente omitem ou diminuem muitos elementos mais pesados. Tipo, o abandono deliberado some, a ameaça real de canibalismo vira outra coisa. A casa de doces vira só uma casa divertida. Exato. A bruxa vira só uma velhinha meio esquisita, meio ranzinza. É a versão light, né? Quase sem conflito de verdade. Entendi. Por outro lado, também existem movimentos ocasionais na direção oposta. Tentativas de resgatar um pouco daquela atmosfera mais sombria, mais visceral, que a história original talvez tivesse. O texto cita o filme de 2020, Gretel and Hansel, A Green Fairy Tale, que é uma releitura interessante. Nele, por exemplo, os irmãos não são abandonados. Eles saem de casa para procurar comida e trabalho para ajudar os pais. E aí encontram a Groucha nesse contexto. O filme busca um tom mais de horror psicológico, visualmente mais sombrio. Eu lembro desse filme. Tinha uma estética bem particular. Mas mesmo essas tentativas de voltar para o sombrio, como o próprio artigo pondera, talvez ainda fiquem muito longe do horror real da fome, do desespero que pode ter inspirado a narrativa lá atrás, né? Exatamente. Por mais que se tente recriar o clima sombrio, talvez seja impossível capturar de verdade a essência do medo e da brutalidade que nasceram de uma situação limite, como foi a Grande Fome. E isso nos leva a uma reflexão final bem interessante que emerge dessa análise toda. A história de João e Maria, com essas raízes prováveis, fincadas num período de calamidade histórica, de fome extrema, de colapso das normas sociais, ela funciona como um testemunho poderoso. Mostra como os traumas coletivos, sabe? Os medos mais profundos de uma sociedade, as dificuldades extremas, podem se cristalizar em narrativas culturais. Em contos que sobrevivem por séculos, carregando ecos de tempos muito, muito terríveis. É a história funcionando como um espelho de tempos difíceis, né? Precisamente. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? O que essa constante evolução dos contos e, frequentemente, essa tendência à higienização, essa limpeza dos elementos mais brutais, mais desconfortáveis ao longo do tempo, o que isso nos diz sobre como nós, como sociedade, lidamos com o nosso próprio passado coletivo. Como é que a gente processa as verdades inconvenientes, as memórias traumáticas, as sombras que essas histórias, lá nas suas formas mais originais, mais cruas, podem conter? Será que, ao suavizar tantos contos, a gente não está também tentando, de alguma forma, suavizar ou até esquecer as partes mais difíceis da nossa própria história? É uma pergunta profunda, sem dúvida.
Olhar para João e Maria com essa lente toda realmente transforma a experiência de ouvir a história. Mostra que por trás de algo que parece simples podem existir camadas e mais camadas da experiência humana, da memória histórica muitas vezes bem complexas e perturbadoras. Foi uma verdadeira viagem no tempo através do folclore. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.